Capítulo 1. Algumas palavras indispensáveis. Os discípulos de Jesus criticaram a mulher que derramou um perfume muito precioso sobre sua cabeça. Para que esse desperdício? Diziam a eles. Podia vender-se por bom preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mas o Senhor disse-lhes: pobres, sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Aquela mulher tinha compreendido que Jesus era o Messias humilde e sofredor, sobre quem derramara o seu amor. Que consolo aquele unguento sobre a cabeça que dali a poucos dias seria atormentada pelos espinhos. Era um pequeno gesto, mas quem sofre sabe o quanto é grande mesmo um pequeno sinal de afeto e quanto alívio pode trazer. Jesus compreende isso e confirma a sua perenidade. Em qualquer parte do mundo onde este evangelho for anunciado, há de também narrar-se em sua memória o que ela acaba de fazer. A simplicidade daquele gesto revela algo grandioso. Nenhuma expressão de carinho, nem mesmo a menor delas, será esquecida, especialmente se dirigida a quem se encontra na dor, sozinho, necessitado, como estava o Senhor naquela hora. Parágrafo 5. É precisamente nessa perspectiva que o afeto pelo Senhor se une ao afeto pelos pobres. Aquele Jesus que diz: pobres, sempre os tereis convosco, expressa igual sentido quando promete aos discípulos: sabei que eu estarei sempre convosco. Ao mesmo tempo, vêm-nos à mente aquelas palavras do Senhor: sempre que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação. O contato com quem não tem poder nem grandeza é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história. Nos pobres, ele ainda tem algo a dizer-nos. São Francisco. Item 6. O Papa Francisco, ao recordar a escolha do próprio nome, contou que após sua eleição, um cardeal amigo abraçou, beijou e disse: não te esqueças dos pobres. Trata-se da mesma recomendação feita pelas autoridades da Igreja a São Paulo, quando ele subiu a Jerusalém para verificar a sua missão. O apóstolo pôde afirmar anos mais tarde: foi o que procurei fazer com o maior empenho. Trata-se também da escolha de São Francisco de Assis. No leproso, foi o próprio Cristo que o abraçou, transformando a sua vida. A figura luminosa de Poverello jamais deixará de nos inspirar. Item 7. Há 8 séculos, foi ele que provocou um renascimento evangélico nos cristãos e na sociedade de seu tempo. O jovem Francisco, anteriormente rico e presunçoso, renasceu a partir do impacto com a realidade daqueles que são expulsos da convivência. O impulso dado por ele não cessa de mover os corações dos fiéis e de muitos não crentes e mudou a história. Segundo as palavras de São Paulo VI, o próprio Concílio Vaticano II segue nessa direção.
Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma, segundo os quais se orientou o nosso concílio. Estou convencido de que a opção preferencial pelos pobres gera uma renovação extraordinária, tanto na igreja como na sociedade, quando somos capazes de nos libertar da autorreferencialidade e conseguimos ouvir o seu clamor. O clamor dos pobres. Item 8. A propósito, na Sagrada Escritura, há um texto que deve ser tomado sempre como ponto de partida. Trata-se da revelação de Deus a Moisés junto à sarça ardente. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor diante dos meus inspetores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de o libertar. E agora vai. Eu te envio. Deus mostra-se solícito para com as necessidades dos pobres. Clamaram então ao Senhor e o Senhor enviou-lhes um Salvador. Portanto, ao ouvir o clamor do pobre, somos chamados a identificar-nos com o coração de Deus, que está atento às necessidades dos seus filhos, especialmente dos mais necessitados. Se permanecêssemos, porém, indiferentes a esse clamor, o pobre clamaria ao Senhor contra nós. Isso tornar-se-ia para nós um pecado, e deste modo afastar-nos-íamos do próprio coração de Deus. Item 9. A condição dos pobres representa um grito que na história da humanidade interpela constantemente a nossa vida, as nossas sociedades, os sistemas políticos e econômicos e, sobretudo, a Igreja. No rosto ferido dos pobres, encontramos impresso o sofrimento dos inocentes e, portanto, o próprio sofrimento de Cristo. Ao mesmo tempo, deveríamos falar, e talvez de modo mais acertado, dos inúmeros rostos dos pobres e da pobreza, uma vez que se trata de um fenômeno multifacetado. Na verdade, existem muitas formas de pobreza. A daqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e capacidades, a pobreza moral e espiritual, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza ou fragilidade, seja pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade. Item 10. Nesse sentido, pode dizer-se que o compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza, embora tenha adquirido importância nas últimas décadas, ainda continua insuficiente. Até porque as sociedades em que vivemos privilegiam com frequência linhas políticas e padrões de vida marcado por numerosas desigualdades e, por isso, as antigas formas de pobreza que evidenciamos e se procuram combater, acrescentam-se outras, novas, por vezes mais sutis e perigosas. Deste ponto de vista, é de louvar que as Nações Unidas tenham colocado a erradicação da pobreza como um dos objetivos do milênio.